Olá, meus alunos. Sejam bem-vindos a mais uma aula. O nosso tema de hoje é fracionamento de misturas. Tá ok? O que consiste o fracionamento de misturas? Consiste em separar aquilo que nós misturamos, certo? Então, nós vamos fracionar, nós vamos separar as nossas misturas, que dividem-se em misturas heterogêneas e misturas homogêneas. Bom, vamos então agora ao entendimento do fracionamento. Perceba, o fracionamento de misturas nada mais é do que uma técnica, né, que consiste em separar as misturas, tá, utilizando-se como critério as propriedades físicas, tá, ou até mesmo utilizando-se de propriedades mecânicas, ok? Bom, aí detalhe importante é o seguinte: quem são essas propriedades? Essas propriedades físicas são ponto de fusão, que relaciona-se à mudança da fase sólida para a fase líquida, né? O ponto de ebulição, relacionado com a passagem da fase líquida para a fase de vapor. Temos agora a densidade, que está relacionado, né, com a massa dos materiais, certo? E lembrando, com relação à densidade, nós temos como referencial que materiais mais densos afundam, materiais menos densos sobrenadam, flutuam. E temos também aqui agora, né, a solubilidade, que é o ato de um material ser capaz de dissolver outro ou de ser dissolvido. E por último, uma palavrinha mais técnica, mais charmosa, que nós não empregamos no dia a dia, é a querida granulometria, que relaciona-se com o quê? Com o tamanho das partículas. Bom, detalhe importante agora é o seguinte: para que possamos aplicar estas propriedades na separação das misturas, nós temos que entender algumas pequenas etapas que devem ser seguidas. E que etapas que nós iremos seguir? Bom, aí nós temos o seguinte: os passos aí, ou as etapas, são as seguintes. Primeira, verificar o estado físico da mistura. A mistura é formada por sólido e líquido, um líquido com líquido, né? Ou gás com líquido, sólido com sólido. Então isso é importante você enxergar. Ela servirá como um parâmetro para que você possa então enxergar se a sua mistura é homogênea ou se a sua mistura é heterogênea. Por que isso é importante? É pelo seguinte, já vai a dica. As técnicas, os métodos de separação das misturas heterogêneas não são as mesmas para as misturas homogêneas. Então, uma técnica de mistura heterogênea é para mistura heterogênea. Não tenho condições de utilizá-la para separar uma mistura homogênea. Bom, identificado o estado físico dos participantes, identificado o tipo de mistura, se é homogênea ou heterogênea, aí sim é que nós iremos escolher a técnica. É assim então que nós vamos proceder à separação das misturas. Cuidado! Tem pessoas que já querem escolher uma técnica, mas sem enxergar se a mistura é homogênea ou heterogênea, ou se os participantes se encontram em um determinado estado físico. Bom, daremos início então agora às nossas técnicas. A primeira técnica que nós vamos enxergar aqui é a famosa separação magnética. Como o próprio tema, o título nos diz, a separação magnética tem como intuito separar materiais que sofrem a ação de magnetismo. E aí, detalhe importante, não é qualquer material. E esses materiais, na verdade, eles acabam se enquadrando dentro dos grupos que chamamos de metais. Quer dizer que qualquer metal pode ser separado por separação magnética? Não. Então, você tendo misturas de metais, se este metal for, olha só, agora abra meus ouvidos aí e ouça, ferro magnético, ou seja, se ele é ferroso, então ele pode ser separado. Então, se você misturar alguma coisa, ou melhor, se você misturar materiais com ferro, ou se o ferro estiver misturado a outros materiais, podemos empregar sim a separação magnética. Mas não é porque tem metal que eu posso aplicar. Então, no nosso dia a dia, nós vamos nos deparar com materiais ferrosos. Estes sim poderão ser separados de outros materiais pela ação de um ímã. Então, veja só, a separação magnética é para ser empregada para misturas heterogêneas, onde os participantes se encontram na fase sólida. Não é sólido com líquido, não é um líquido com gás. Opa, é um sólido com sólido. E para que eu possa aplicar isso, um dos materiais deverá sofrer a ação de um ímã. E este material normalmente se enquadra como sendo
ferrosos. Bom, meninos e meninas, a nossa próxima técnica agora é uma técnica que nós empregamos no dia a dia e sem percebermos. É a famosa catação. A catação ela é empregada para separar a mistura heterogênea. Detalhe importante agora, como já anteriormente. A catação só pode ser empregada se os participantes se encontrarem no estado sólido. Então, se tiver um sólido com líquido, eu não posso empregar a catação. Não é a melhor técnica, não é a melhor maneira. E detalhe, que propriedade que eu uso para poder separar dois sólidos que estão misturados, de tamanhos diferentes? Ó, nós empregamos quem? Catação. Então, a propriedade que você usa para separar na catação é o quê? A diferença de tamanho, é a granulometria. Essa técnica de catação, gente, ela é muito empregada na sua casa, para a questão, por exemplo, do quê? Da limpeza do feijão. Então, às vezes, os feijões, né, vêm misturados a palha, vêm misturados a pedras. E aí você usa as mãos, olha só a ferramenta, as mãos, para poder separar por diferença de tamanho. Porém, extrapolando a nossa casa, nós temos os famosos o quê? Poços de reciclagem. Então lá eles fazem uma triagem e eles vão separando os materiais não só por questão de tamanhos, mas o tamanho auxilia para você poder enxergar quem é quem e separar os materiais, papel com papel, plástico com plástico, metal, por exemplo, às vezes com metal. Tá ok? Então a catação é uma técnica empregada para separar misturas heterogêneas onde os participantes são sólidos. Outra técnica bem interessante que nós empregamos em casa, ou ainda às vezes na construção da casa, é a famosa tamização. Gente, tamização é uma palavra charmosa para algo que já empregamos no dia a dia, que chamamos o quê? De peneiração. Então perceba pela figura aqui, a peneiração, ela envolve mistura heterogênea, ou seja, mistura de dois sólidos. E ao usarmos a peneira, percebam, a peneira é cheia de buracos, ou seja, é cheia de poros. São esses buraquinhos ou esses poros que permitem os materiais de menor tamanho passarem por eles. Então, na figura ao lado, por exemplo, nós temos uma pessoa peneirando areia. Então, às vezes, nós temos lá o quê? Aquelas pedras maiores, ou até mesmo sujeira, e ele, ao peneirar, ele deixa a areia mais limpa, com uma granulometria o que mais uniforme. Tá ok? Então, cuidado, a peneiração só pode ser empregada para mistura heterogênea, onde ambos participantes são sólidos. Beleza? Bom, outra técnica interessante do nosso dia a dia, né, é a famosa o quê? Flotação. A flotação, na verdade, você não enxerga ela tão facilmente no seu dia a dia. A flotação, gente, tem como intuito separar uma mistura heterogênea. Gente, perceba então que até o momento todas as técnicas empregadas são para separar misturas heterogêneas. Opa, mais uma dica para vocês. Para quem não lembra, misturas heterogêneas são aquelas misturas que apresentam duas ou mais fases, hein? Cuidado, hein? Duas ou mais fases. Então, as técnicas até agora enxergadas ou trabalhadas por nós não poderemos aplicá-las para separar misturas do que? Homogêneas. Meninos e meninas, veja este exemplo. Esse exemplo tem aqui no caso a famosa serragem e areia. Como separar serragem de areia? Bom, como a serragem é mais leve, cuidado, como a serragem é menos denso e a areia é mais densa, ao misturarmos um líquido, no caso aqui água, a água acaba tendo uma densidade intermediária. Com isso ela faz o material menos denso sobrenadar e o material menos denso o quê? Ir para o fundo. Então essa técnica ela é interessante em alguns casos para, por exemplo, o quê? Tratamento de água. Ok? Às vezes pode ter algum material se sedimenta e outro que sobrenade. E aí, então você utiliza então uma peneira para o que? Arrastar essa fase sólida da superfície. Então percebam, aqui o exemplo é envolvendo areia e serragem, ambos são sólidos, formando mistura heterogênea. Dica, anota no caderninho. Mistura de sólidos, mistura de sólidos, mistura de sólidos, sempre formará a mistura heterogênea. Só tem um caso que já falamos e vamos reafirmar, que não dá mistura heterogênea. É quando temos o que chamamos de ligas metálicas. Beleza? Agora então, nós vamos para uma técnica muito antiga, né, empregada aí nos famosos garimpos, que tem como intuito separar o ouro do quê? Da terra. Essa técnica de separar o ouro da terra ou o ouro da areia é a famosa levigação. Então a levigação
é uma técnica para separar mistura heterogênea de dois sólidos. E como é que a gente consegue separá-los? Por diferença de densidade. Mas como assim? Bom, aí é o seguinte, na figura menor, onde tem um prato, que na verdade chama-se bateia, ele é um prato com fundo cônico. Vocês colocam, né, ou os garimpeiros, digamos assim, colocam porções de terra ou de areia que supostamente tem a elas misturadas ouro, coloca-se uma pequena porção de água, certo? E aqui que se faz? Se faz movimentos circulares para que crie-se no interior desse prato, dessa bateia, um fluxo de água. Esse fluxo de água, no caso, você vai fazendo movimentos mais, digamos assim, mais loucões, mais perturbadores, sempre tentando jogar um pouco de água fora. E nesse vai e vem, nesse movimento circular, o que acontece? A água arrasta a areia ou a terra, que é menos densa do que o metal ouro. E aí no fundo cônico, na parte mais extrema, mais funda, acaba ficando quem? O seu suposto ouro. E aí depois que a pessoa se faz a análise para verificar se ali realmente ficou ou não resíduo de ouro. Já na figura acima, perceba que nós temos como se fosse, né, um pequeno morrinho onde tem vários degraus. Então o que acontece? Eles jogam aquela mistura, né, aquela terra com fluxo de água. E o que acontece? Nos degraus que existem, vão parando, né, materiais. Então, quem vai ficar parado ali no caso? Normalmente fica parado os materiais que são mais densos. Gente, cuidado com o seguinte. Se vocês vão ver que muitas pessoas não aplicam a palavra denso, aplica a palavra o quê? Mais pesado. Cotidianamente é correto falar, mas tecnicamente o termo correto é mais denso ou menos denso. Termos cotidianos, mais pesado, mais leve. Tá ok? E aí, então, pelo fluxo de água, né, vai jogando, vai puxando aquela areia ali no caso e vai ficando o que nessas plataformas? A querida joia, perdão, querida joia não está pronto ainda, né? Mas o metal ouro. Detalhe, gente, é claro que se houver algum outro metal, ele acaba ficando com resíduo ali no caso, juntamente com o ouro. Tá bom? Bom, continuando, nós temos a famosa dissolução fracionada. A dissolução fracionária, pessoal, ela é uma técnica bem interessante, já muito cobrada nos vestibulares. Vocês, no futuro próximo, estarão fazendo vestibular, já fiquem atentos a essa brincadeira que eu vou propor a vocês agora, que é tema de questões. Que é o seguinte, imagine você no acampamento, né, e acidentalmente o sal acaba, digamos assim, indo para o chão. E aí, então, misturando-se a areia ou a terra. Como recuperar esse sal se você está num local onde você não teria como comprar um novo conteúdo de sal? Para isso, então, você terá que lembrar da aula de química, onde se propõe a vocês o método da dissolução fracionada. Este método consiste em separar dois constituintes, no qual um deles é solúvel em um solvente e o outro não. Nesse exemplo dado a vocês, nós temos quem? O sal, que se dissolve na água, mas a areia não se dissolve. Então, ao adicionarmos a água à mistura de sal e areia, a água dissolverá o sal e não a areia. E aí, então, como recuperar então essa água salgada da areia? Como separar essa água salgada da areia? Para que então possamos tirar o sal da água. Nós aplicaremos filtração. Não vou entrar em detalhes, né, mas a filtração é algo que nós empregamos no dia a dia do famoso cafezinho, porque no futuro próximo nós veremos a técnica com mais detalhes. Uma vez feita a filtração, a água salgada deverá então fazer o que agora? Tratada. Em que aspecto tratada? Nós vamos ter então que utilizar-se de um princípio para que possamos o quê? Tirar a água do sal. E o que nós vamos empregar no caso? Calor. Por que empregar calor? Porque o calor aqui adicionado fará com que a água evapore e ficando quem para nós ali no sistema? O sal. Mas por que o sal é que evapora e não a água? Gente, o sal evapora, perdão, né? A água evapora porque a água tem um ponto de ebulição muito mais baixo que a do sal. Por isso que a água evapora. Inclusive, né, para vocês terem uma ideia, a água tem um ponto de ebulição 100 graus Celsius e o sal 700 graus Celsius. Então, por isso que o sal não evapora. Então, cuidado, hein? Nós nunca teremos o azar de encontrar sais na atmosfera, porque eles não terão condições de mudar de fase, a não ser que você pegue, por exemplo, um sal, né, e o jogue no que? No ambiente. Aí sim. Mas pelo contrário, naturalmente não teremos. Bom, detalhe importante já chamando a atenção de vocês. A região Nordeste,
né, ela tem grandes quantidades de água no lençol freático. Mas temos um inconveniente. Lá, como chove pouco, acaba que essa água do lençol freático fica muito salgada. Ela é uma água muito salobra. E como é que eles fazem então para aproveitar essa água? Voltamos aí à questão proposta. O que eles fazem então no caso? Eles acabam esquentando a água, certo? A água evapora, ela iria para a atmosfera. Só que o que eles fazem então? Acima do recipiente no qual está fervendo a água, eles colocam uma plataforma com um pequeno grau de inclinação para que os vapores, ao colidirem com essa placa, eles se condensam, escorrem por essa placa, né? E acaba caindo o quê? Num coletor. Então você coleta essa água dessa maneira. Então a água está agora o quê? Sem sal. Tá ok? Pessoal, boa semana a vocês, bons estudos. Essa é a nossa primeira etapa no entendimento das técnicas de separação de misturas heterogêneas. Em breve daremos continuidade com novas técnicas de separação de misturas heterogêneas, para então finalizarmos com técnicas de separação de misturas homogêneas, aquelas de uma só fase. Então vou reforçar todas as técnicas vistas hoje, nesse momento, elas são técnicas empregadas para separar misturas heterogêneas e não misturas homogêneas, que são aquelas de uma fase. Dois exemplos clássicos de misturas homogêneas, relembrando que não dá para você aplicar: água e álcool, água e sal. Boa semana a vocês, bons estudos, até a próxima!